Salve, salve, galera! Estamos aqui mais uma vez reunidos para falar de quadrinho. Essa semana trazemos para vocês algo que tá na moda, algo que chegou agora na locadora vermelha, algo muito grandioso. Vamos falar sobre Umbrella Academy, de Gerard Way e artista Gabriel Bá. E para começar esse programa, apresentando essa galera que está aqui hoje comigo, eu sou o Konema e eu ouvi um rumor que essa galera vai gravar um podcast muito maneiro sobre Umbrella Academy. Meu nome é Enzo e, gata, eu serei seu Frankenstein. Meu nome é Bruno e tudo começa com uma cotovelada atômica e termina com um sanduíche. Meu nome é João Pedro e Gerard Way é o escritor mais subestimado dos quadrinhos. E como músico, ele é subestimado também? É porque My Chemical Romance é bom e a galera só foi descobrir agora quando o emo voltou a ser legal. Voltou a ser E a legal. carreira solo dele é muito boa e ninguém liga. Ele tem um puta álbum da hora. Eu confesso pra vocês uma parada, cara. Eu li o terceiro volume escutando as músicas dele. Eu Cara, falei, é muito esse bom, cara é sim. bom, cara. Eu coloquei pra tocar enquanto eu li o terceiro volume. O pior é que tem umas coisas de música dele que eu lembro da série, assim. Porque o segundo volume, eles estavam gravando música. É porque, assim, o primeiro volume foi escrito enquanto eles estavam em turnê. Então, ele literalmente fazia soundcheck, fazia show e escrevia tudo junto, tipo, na estrada. E aí, no segundo, eles estavam gravando música. E, tipo, são umas músicas que saíram em EP e tal. E toda vez que eu ouço, eu lembro de Umbrella Academy. Porque, tipo, eu não sei porquê, eu ouço as coisas e fico, véi, eu acho que é porque ele gravou na mesma época. E a minha cabeça conecta, assim, que se parece, não sei explicar, assim. Então vamos lá, pessoal. Fica aí aconchegado, curte esse programa. Vamos falar sobre Umbrella Academy, que é uma obra sensacional. Preciso encontrar minha família. Umbrella Academy é tipo um X-Men, uma patrulha do destino. A gente vai acompanhar um grupo de 6 crianças dotadas de superpoderes que foram adotadas por um milionário, criadas para serem super-heróis. Lembrando que essa série ela foi lançada pela editora Dark Horse e aqui no Brasil foi distribuída pela Devir. A série começou a sair em 2007 e quando saiu teve um grande burburinho, né? Porque o Gerard Way tava ali no auge da banda dele, do My Chemical Romance. E aí a notícia era, o vocalista do My Chemical Romance vai escrever um quadrinho. E pra aqui do Brasil o vocalista do My Chemical Romance vai escrever um quadrinho com brasileira. Porque essas são as notícias. Só que a carreira do Gerard é meio que exatamente o contrário do que as pessoas pensam. Porque ele é uma pessoa que trabalhou com quadrinho a vida inteira e foi ter uma banda no meio do caminho. É o contrário. As pessoas fazem a associação inversa. Acha que ele era um músico que foi escrever um quadrinho, sendo que é o contrário, Sim. né? Ele era um quadrinista que foi brincar com música. Isso aí é descoberta pra mim também. Então, ele escrevia quadrinho, tipo, desde moleque, assim. E aí ele fez School of Visual Arts em Nova York, que é, tipo, pra quem é de Nova York, Jersey, até Washington, ali perto, se você quer, tipo, fazer quadrinho com formação, você vai pra escola do Klaus Jansson ou você vai pra essa faculdade mesmo de artes visuais, fez um curso de quadrinho. Ele é de uma geração que, tipo, é da mesma geração que saiu a Beck Clunan, o Ed Piskor também, só que eu acho que o Ed Piskor não fez na minha faculdade. Enfim, é uma galera que já era formada em quadrinho e pai, que teve aula com gente, tipo, o Klaus Jansson também. E eu acho que, assim, essa é o grande estigma, né, do Gerard Way, até que eu falei que ele é o escritor mais subestimado, é porque a gente tem a impressão que ele vai ser sempre o cara da banda My Chemical Romance que faz gibi. Então, assim, ele tem feito ao longo dos anos coisas maravilhosas, assim, e você vê que as coisas elas não ganham notoriedade, ele não ganha notoriedade no meio dos Coisa de quadrinhos. brasileiro, não é? Lá fora ou acontece esse estigma com ele lá fora também? Lá fora existe um pouco só mais do público. A galera de quadrinhos, tipo, outros escritores, editores, gosta disso porque tem muita gente que vai ler quadrinho dele porque não lê quadrinho e começa a ler quadrinho, porque, tipo, conhece ele da banda. Acaba sendo um incentivo. E aí, ele estagiou na DC, na Vertigo, ele conheceu a Karen Berger e a Shelley Bond, e aí, cara, ele falou que ele era basicamente o office boy da Vertigo, e ele O lia os Stanley também roteiros... era. Ele lia os roteiros de Preacher, de Invisíveis do Morrison ali antes de sair, fazendo copy e tudo e tal. Só que aí o que aconteceu? Quando ele foi se formar, era o quê? Final dos anos 90 e começo dos 2000, que é quando explode a bolha e quadrinho que, tipo, tava em alta vendendo pra caralho. Começa em baixa e foi uma época que essa galera que tava se formando pra fazer quadrinho se formou na, tipo, maior crise possível pra mídia quadrinhos. Então ele tenta trabalhar ali no Cartoon Network, ele tenta fazer uns pitch... No Cartoon Network. Ele deu um pitch de um programa de humor pro Cartoon Network, depois ele trabalhou desenhando action figure e aí...
quando rola o 11 de setembro, ele desiste e aí fica esses 6 anos com My Chemical Romance. E aí, depois disso, ele vai entrar em contato com a Dark Horse e dá a ideia, tipo, que ele quer fazer um quadrinho e tal. Que é um quadrinho bem nas influências dele, porque assim, né, ele vai se formar um pouco no começo de 2000, o que ele leu foi essa coisa de fim dos anos 80, começo dos anos 90. Então, tipo, cara, é o Watchmen, é Sandman, Patrulha de Destino do Morrison, Homem Animal, esses quadrinhos mais underground de Vertigo, de heavy metal e tal. Que é parte da influência, né? Tipo, até umas coisas do quadrinho vem isso, a superviolência. E aí ele com o editor do Dark Horse vão escolher quem vai ser o artista. E engraçado que a primeira escolha deles foi o Gabriel Bá e o Fábio Moon. Eles conheceram os dois e a ideia era que um faria os flashbacks da história e o outro faria a história. Só que aí o Gerard conta que ele leu o Casanova do Fraction com a arte do Gabriel Bá e escolhe ele e tem todo um pitch de ser uma arte meio Mike Mignola e tal. E tipo, você vê um pouco da influência. O Bá já tem a arte um pouco assim, mas em Umbrella ele puxa isso bastante. E com a arte do próprio Gerard, que é um negócio engraçado. Se a gente olhar os extras, dá pra ver que ele é um roteirista e artista que antes queria ser artista, depois foi ser roteirista, que acontece um pouco. Eu lembro sempre do Morrison, porque o Morrison é um pouco disso também. Mas ele, tipo, desenha real, assim, ele já fez capa de disco, faz concept, ele tá com um livro de colorir agora, eu achei foda isso. Eu fui descobrir isso outro dia, eu também não sabia. E o Gerard Way é da escola do Morrison, né? Total, assim. Sim. Você vê que assim, é um filhote do Morrison, né? Eles são amigos também, né? O Morrison aparece num clipe da My Chemical Romance, né? E é o vilão do clipe. Então, assim, você vê que essa relação deles é próxima, figurinha. né? Eles Sim. trocam bastante figurinha, assim mesmo. Ele puxa também muita coisa do Morrison lá na patrulha dele, na patrulha do Destino. Sim. E o Morrison faz a introdução do primeiro volume, né? E conta, tipo, que ele já conhecia o Gerard Way, que ele foi conhecer a banda, e daí, tipo, foi ler o quadrinho impressionado que era algo diferente, mas também tinha a musicalidade na parada e tal. E aí os 2 volumes saem em 2007, e aí tem um hiato. Os 2 volumes saem em 2007 e 2009, né? E aí tem 10 anos de hiato. E aí no meio tem My Chemical Romance, acaba My Chemical Romance, tem carreira solo, tem ele na DC, tem ele criando a Penny Parker lá na Marvel. E aí, com a série TV produzida em 2018, e aí ele volta a escrever o quadrinho e sai o terceiro volume perto da série, ali no começo de 2019 até o meio. Parabéns, mano, porque o terceiro volume é sensacional. Inclusive, o Gerard Way falou que tem bastante conteúdo já, assim, meio que pronto, né? Ele só não lançou ainda, mas ele já tem bastante coisa meio que organizada pra lançar, né? Só vai fazer 4 volumes, né? Então o próximo seria o último. Não, era 8. Era 8? Ele falou que ele tem a história toda na cabeça dele. Quando foram fazer a série, ele entregou tipo umas 10, 20 páginas com um pitch tipo, de tudo, assim, de tudo que ia acontecer. Que foi o que meio que inspirou ele a voltar a escrever também, porque ele recuperou a história e falou, não, quer saber, eu vou escrever isso agora e tal. Fui ver uma entrevista dele outro dia, no comecinho de maio, ele falou que tava escrevendo 4 já e que o Bá tava pronto pra desenhar. E vai sair um spin-off, acho que é até o fim do ano, então, tipo, no ano que vem deve sair já um 4º volume. Deve demorar tanto igual demorou o segundo e terceiro. Que merda foi aquela? Fim do mundo. Certo, vamos falar sobre a obra. Vamos conduzir aqui. Falando um pouco sobre os personagens. Existem 7 personagens principais. 6 porque, pelo menos no quadrinho, 1 não é explorado. Lá pra frente a gente vai falar da série e outras coisas. Mas, enfim. Esses personagens eles têm 3 nomenclaturas. A gente aqui vai talvez se perder, não sei. Mas, primeiro eles são números de 1 a 7. E aí eles têm o nome, primeiro o nome deles, e tem o nome de super-herói. Então a gente tem o número 1, que é o Luther Space Boy. É o meio gente, meio macaco, tem super força, garoto do espaço. O número 2, que é o Diego, o Kraken. Eu não entendo porque ele é o Kraken, sendo que o poder dele é jogar coisas e controlar a direção pra onde essas coisas vão. Por que Kraken? Não sei. É porque tem um lance que ele pode prender a respiração pra sempre. Ah, ele pode fazer Ele isso? pode Eu fazer lembro, isso? pra ser batido. Olha só. Então ele pode mergulhar pra sempre. É tipo isso. O número 3 é a Alison, ou a Rumor. Numa das edições traduzidas BR que eu li, em vez de ser rumor, era fofoca, que eu também achei bacana. Sério? É um fofoca muito bom. Eu achei bacana. Fofoca. Eu vi uma fofoca que você... Ela fala desse jeito. Ela podia falar, eu ouvi uns papos aí que... Andaram trocando umas ideias. O número 4 é o Klaus, o espírita, que ele tem poderes de voodoo, voodoo não, né, de necromancia. Ele é um espírita, ele fala com os mortos, encarna espírito nele, encarna nos outros.
Eu achei bacana a limitação do poder dele, que ele tem que estar descalço, né? Se ele não tá descalço, os poderes dele não funcionam. Isso eu achei muito bacana. Pô, isso é regra de jogo muito legal, tá ligado? De se aplicar. Na série eles meio que adaptam isso, que ele não pode usar os poderes chapado, nem bêbado. Nem beba, exatamente. E na série ele tem medo dos poderes dele, mas isso a gente vai falar lá pra Isso, frente. lá não. O 5 é só o 5, que é muito bacana, porque o 5 é um psicopata. Não, e Ele o tem um 5, não só, ele é o 5, como a gente não tem ideia de qual seja o nome de verdade dele. Ele não tem o nome de herói, não tem nada. Ele é Ele não é nada, ele é no máximo chamado de The Boy, porque é tipo, o garoto, um menino ali. O 6 é o Ben, o horror, e ele tinha um cutulo na barriga. Ele abre a barriga dele, sai uns tentáculos, etc e tal. Só que a gente sabe pouco dele porque ele já tá morto tanto na série quanto no quadrinho, etc. E na série ele é mais explorado mesmo o espírito dele, e no quadrinho tem uma cena ou outra com isso. E a número 7 é a Vanya, a garota sem poderes, que tem poderes depois que a gente descobre, né? Ela transforma o som em poder. E o nome de herói dela, na verdade de vilão, né? É o Violino Branco. Que merda foi aquela? Fim do mundo. E aí a gente vai seguir esses 6 personagens nas aventuras dele, uma espécie mesmo de X-Men, Patrulha do Destino, fazendo as missões dele, enfrentando os vilões deles, etc. Com um grande problema de Dead Issue. O quadrinho, ele segue por 3 volumes. O primeiro volume é a Suíte do Apocalipse, o segundo é Dallas e o terceiro é o Hotel Oblivion. A gente vai falar primeiro aqui sobre a Suíte do Apocalipse, quer dizer, a gente vai tentar porque é uma coisa muito rápida, né? Que diz qual que é o enredo do primeiro volume? Eles apresentam pra gente os personagens, né? Que eles são super-heróis, e aí descobre-se que o pai deles morreu. Então eles se reúnem porque o pai morreu. Quando eles se reúnem, o 5 aparece. E aí você entende que o 5, o poder dele é saltar, ele pode saltar no tempo. E aí ele descobriu que vai acontecer o apocalipse em 3 dias. E ele aproveitou que o pai dele morreu pra reunir a galera pra impedir o apocalipse. A gente também tem que dar um pouquinho de contexto quem é o pai deles, né? Que é um cientista super renomado. Ele é excêntrico e ele... Grande parte do psicológico meio ferrado de todo mundo ali é culpa dele, né? Ele é o cara da Patrulha do Destino, o cientista lá, o chefe da Patrulha do Destino, só que cuzão elevado ao 50. Isso, e alienígena. E alienígena, é verdade, Alienígena. de fato. Ele é basicamente esse milionário que saiu buscando essas crianças, né? Nesse dia, 1º de outubro de 89, nasceram do nada, assim, a mãe não tava grávida, surgiu a barriga, já surgiu o bebê, 43 crianças, e aí ele foi atrás de 7 delas, que são as crianças pra salvar o mundo. Na verdade ele foi atrás de mais, ele só conseguiu comprar 7. Ele só conseguiu comprar 7. É verdade, eu tô vendo aqui. Ele foi atrás de mais crianças, mas ele só conseguiu comprar 7, né? Porque Sim. diz também que as mães foram tendo os filhos e ficando desesperadas, umas jogaram fora, abandonaram, né? Contada assim. Sobreviveram ao parto. Isso, exato. Teve uns que tiveram mais de um, que a gente vai falar depois. Uhum. Então, uma coisa, se alguém aqui assistiu a série e não leu o quadrinho e vai pegar a gente falando, na série é um pouquinho mais demorada a introdução pra isso. No quadrinho é super rápido, né? Uma hora é um cara dando uma cotovelada em uma lula gigante, aí a gente é introduzido que 40 crianças nasceram do nada de mulheres, e aí a gente tem a introdução do Hank Reeves, que ele é um milionário do prêmio Nobel, e ele é alienígena, e tipo, é bem tipo, essa é a loucura que você vai ver nessa história. Sim, o negócio dele ser alien é tipo um quadro que não volta até o terceiro volume. Exato. E que eu sempre esqueço disso, eu sempre Vou falar pra vocês, até vocês comentar agora, eu não lembrava. Até vocês comentar agora. Passou batidão pra mim. Sim, é Agora uma parada que... É que... verdade. Sim, é uma parada que sem spoilers, mas na série eles dão uma tocada nisso, assim. Não é bem isso, mas assim, eu não quero dar spoilers, eu vou falar que na série meio que tem isso mais do que no gibi até. Essa primeira edição, ela é meio rapidona, né? Tipo, a leitura dela é muito simples. O Gerald, ele não explica as coisas. É assim, essa é minha loucura, você aceita e vai. É tipo Scott Pilgrim. Scott Pilgrim é aquela loucura, você aceita e vai, tá ligado? Curte aí a viagem. É muito bacana isso, cara. Eu gosto desse tipo de narrativa. Eu li umas entrevistas dele, a gente tá até falando antes do programa, que ele falando que a ideia era bem essa, assim, de ser um universo que já existe e você só pula e vai, assim. É uma parada semelhante a você pegar um gibi aleatório na banca e começar a ler. Isso me agrada muito também, porque, assim, eu não gosto muito quando um autor ele fica explicando demais a obra, sabe? Aquela coisa de pegar na mão, né? De pegar na mão do leitor, explicar tudo, tintim por tintim. Eu não gosto muito. Isso que o Gerard Way faz é muito bom, assim, porque ele já toca a história, sabe? Ele foca na história, é o que importa pra gente aqui, e vamos pra frente, né? Eu entendo, assim, que algumas pessoas podem não gostar desse primeiro volume, porque é uma história muito simples, sabe? O foco é os personagens, é
é o carisma dos personagens, então eles te ganham logo assim, de cara, né? São muito, muito bons. Mas o volume em si, a história é bem, bem simples, sabe? É bem super-heróica mesmo, sabe? É um arco de super-herói tranquilo. Mas o forte desse primeiro volume mesmo realmente são os personagens, né? É bem rápido mesmo que as coisas acontecem. Tipo, o pai morre, se reúne a galera, aí já aparece um sistema do super vilão antigo deles que ativa, fim do mundo, 5 dá tiro na cabeça, acabou o primeiro volume. Exato. Resumido de uma maneira. Eu acho interessante também, principalmente no quadrinho, é que ele é muito maluco, assim, sabe? A gente tá lendo quadrinho, claro, mas quando você vê um zumbi robô do Gustavo Eiffel controlando a Torre Eiffel, que na verdade é uma nave que iria pra Lua, é uma parada bem doida. Eu gosto disso porque o gibi tem muito disso, dessas doideiras, assim, aleatórias. Na série elas vão aparecendo cada vez mais também. É uma parada muito interessante porque, tipo, ele recupera é um negócio que recupera um pouco a Era de Prata, isso dá aquele twist moderno, que não é, tipo, sci-fi, é só estranhão, assim, jogado na sua cara, sabe? Eu adoro Eu acho bacana que ele cria umas expectativas e quebra isso, sabe? Tipo, eu lendo agora, tipo, aquela parte, aparece um vilão e ele conta pra Vânia que a Vânia tem poderes. Isso é rapidão, na série enrola 300 anos, mas no quadrinho ele é rapidão. E aí, o cara ensina a Vânia a usar os poderes dele, aí você fala, pô, esse cara vai ser o vilão do quadrinho, né? Você fica ali naquela expectativa. Aí dá 10 segundos o cara morre. Ela mata ele, tá ligado? Aí ela é a vilã. Eu tava assim, não, beleza. Ele vai ser o vilão, vai dominar ela, e a família vai vir. Aí vai ter aquela redenção da família, ela vai virar heroína e ajudar a família a derrotar o vilão. Não, ela mata o vilão e ela toca o Zaramundo, tá ligado? Quer ver o caos. Eu acho muito bacana, que é tipo, total uma quebra de expectativa. E ele faz isso muitas vezes no quadrinho, assim. Você acha que vai acontecer uma coisa. Também tem essa que o 2 ele vai falar com a 7. Gente, eu vou falar números, eu não lembro dos nomes, eu sou horrível com nomes. Aí o 2 tem uma hora que ele chega, né? Ele tá conversando pra ela parar de destruir o mundo e tudo mais. Ela até fala: esse é o momento que a gente vai se reconciliar como uma família. Aí aparece assim que dá um tiro na cabeça dela. A cabeça dela, velho. É incrível, velho. Diga-se de passagem, tipo, o 5 da série é psicopata, mas o 5 do quadrinho não tem freio, velho. Exato. Sim, o 5 do quadrinho, ele é bem novo, eu acho que ele tem 10 anos, não tem? Ele tem 10 anos, o do quadrinho. O da série tem 16, 14, algo assim. Tem uma coisa que eu consigo ver nesse primeiro volume também, é o seguinte, funciona muito bem, o Gerard Way, a cada página ele solta mais conceito, assim, mais coisa, mas eu consigo ver um certo afobamento dele também, sabe, assim, de querer construir muita coisa, muito o próprio universo, conceito, né? E assim, funcionou, é um quadrinho muito bom. Sim, mas você consegue perceber que esse primeiro volume ele é um pouco mais afobado, assim, sabe? De querer fazer, querer mostrar, e é um pouco, assim, então tem uma coisa de, não sei se seria uma ansiedade principiante, né? Uma coisa assim, porque apesar do Gerard Way já ter feito bastante coisa, eu acho que seria o primeiro trabalho maior dele, assim, né? Nos quadrinhos. É o primeiro quadrinho, tipo, oficial, assim, não tinha nada publicado numa editora maior, nem nada. Sim, então. Tanto que ele pega o Sociedade do Tempo, né? E ele só introduzido nesse primeiro volume, só que ele só usa no Dallas. Sim, falando um pouco da criação do universo e já voltando pra trama, tem várias coisas que são colocadas, assim, um pouco no gibi e que você vê. Porque, assim, para ler esse gibi, a gente leva quanto? Sei lá, meia hora, uma hora. Tipo, é um gibi bem curto, bem rápido. E o desafio de você fazer uma adaptação disso é que, tipo, cara, nenhuma adaptação vai ter menos, sei lá, 6 horas, assim, se for uma série de um filme, umas 2 também, até às vezes é longo. Então a série tem várias coisas que ela pega, que é um detalhe do gibi, que desenvolve muito bem. Tipo, logo no começo, no primeiro capítulo, quando vai mostrar a Vânia, ligando pra Vânia avisando que o pai dela morreu, mostra o livro dela, que ela escreveu a vida dela como número 7. Isso é um detalhe, aparece uma vez. E na série, ela ter escrito esse livro é algo tipo, cara, a família viu ela explanando todo mundo, ela falando que o pai deles era um cuzão, e, tipo, contando, expondo ela expôs todo mundo, né? Todo mundo é bravo com ela por causa disso, né? Sim, e no gibi, assim, são pequenas coisas que coloca que eu gosto muito que a série, por ser uma série, ela consegue desenvolver, assim, sabe? Então, eu acho que isso é um dos pontos que mostra um pouco desse afobamento do Gerard Way, sabe? De que eu acho que ele tava com tanta ideia, tanta coisa na cabeça, que ele foi jogando tudo no gibi, assim, entendeu? Funcionou. Eu acho que esse primeiro volume é muito bom, de como estreia, um excelente volume. Mas tem muita coisa, sabe? Que é um volume cheio de coisa. Às vezes, igual, por exemplo, o Hargreaves Alienígena é um quadro. É só um quadro. E aí, assim... É um quadro batido. O livro é um quadro também. Então, ele tava com muita ideia e queria, de algum jeito, colocar
todas as ideias dele já nesse começo, né? Então, cara, ele tem conteúdo pra 8 edições, hein? Ele tem, pra 8 volumes facilmente. Não entrando aí na trama, o segundo é meio oposto, porque a história do segundo é que era pra ser, tipo, um one shot, assim, uma história única que ele foi expandindo e virou uma mini inteira. E o segundo parece que é o contrário. O segundo é mais, tipo, tem um respiro maior, sabe? Que merda foi aquela? Fim do mundo. Vamos transitar pro segundo volume, falar um pouco de Dallas, porque a primeira história ela é rápida, você vai ler, você vai curtir. Se você já viu a série, eu acho que ninguém mais aqui, só eu fiz o serviço inverso, né? Eu vi a série primeiro, e aí eu fui ler o quadrinho depois. A série me instigou a ler o quadrinho. Então, quando eu li o quadrinho, o primeiro volume, eu já tinha bastante empatia pelos personagens, porque a série trabalha muito cada personagem individualmente. E aí, quando você chega agora no volume 2, Dallas, tudo se tornou um pouco mais grandioso. Parece que a trama ela tá mais amarrada agora. Em Dallas, a Sociedade do Tempo ela vem atrás do número 5, porque o número 5 vai matar o JFK no passado. Aí conta o que aconteceu com o 5 há 40 anos no futuro, e ele sofreu uma série de experimentos, né, pela essa sociedade, para ele se tornar o assassino perfeito. E ele é esse assassino perfeito, tanto que ele mesmo tem medo dele mesmo. Sim. O plot do segundo volume é basicamente eles indo consertar o que o 5 fez, que é não matar o John Kennedy, porque isso era o trabalho dele, ele fugiu para aparecer no primeiro volume nessa missão, e aí o trabalho deles é voltar para impedir que isso aconteça. E é interessante porque a primeira página é o Hargreaves conversando com o John Kennedy. Se vocês olharem na data, tá 17 anos atrás. Considerando que esse quadrinho é de 2007, 2008, isso seria tipo anos 90, seria basicamente anos 90, anos 80 ali, que o Kennedy já tava morto. Ele não morreu, né? Então... Sim, exatamente. É que ele vai começar a plantar o que aconteceu quando o Kennedy sobreviveu. Que é o Hargreaves pedindo uma bomba atômica pra ele. Já começa... Bomba atômica não, mísseis nucleares pra ele. E aí, logo depois, tem um paralelo muito legal com o primeiro volume, né? Quando eles lutam com a Torre Eiffel, aqui eles lutam com a estátua do Lincoln. Eles até falam, mano, a gente já fez isso antes, a gente já lutou contra o monumento. Sim. Eu gosto bastante do poder da Alison nisso, porque ela cria uma outra estátua. Ela cria a estátua do assassino do... Eu ouvi dizer que você vai tomar um tiro, aí aparece uma estátua do assassino do Lincoln. Sim. E dá um tiro na cabeça do... Eu gosto que ele sai correndo no fundo, assim, uma estátua e boa, foda-se. E o próprio Hargreaves fala que interessante o seu poder resolveu essa situação, sabe? Nem ele esperava por isso. Mano, agora imagino como se fosse aquela tradução da fofoca, né? Eu vi uma fofoca que você vai ser assassinado. Fica muito bom também. E é legal também que aqui a gente já tem um foreshadowing, né? Que é um presidente morrendo e a Vanya salvando o dia. É nessa edição também que a gente é apresentado a Raisin e o Shan-Shan, que na série a Shan-Shan é uma mulher, né? No quadrinho são dois caras, né? E é muito bacana. Cara, aquela cena do estacionamento do 5, no quadrinho, aquele quadro, né, do estacionamento do 5, é muito bacana. É sensacional. Que ele mata todo mundo e dizem que ele não erra um tiro, e ele vem com aquele discurso que eu sou a lebre na floresta, vocês não podem me pegar. É muito bacana. Nossa, por onde eu li, ele falou, eu sou uma gazela. Não, no meu ele fala, eu sou a lebre. Mas a ideia é a mesma, né? Que é a mesma, né? Que ele deveria ser fraco. E é interessante porque esse volume tem bastante espelhamento com o segundo, né? Com o primeiro, né? Porque no primeiro a gente tem aquela cena dele no restaurante, que ele vai... verdade. Vai tomar um café e aparecem. Aqui a gente tem essa cena de estacionamento. Uma coisa assim, hoje em dia a gente tem uma certa tendência nessa cultura nonsense, né? Que a Umbrella basicamente é um gibi nonsense, assim, né? Você tem ideias malucas a cada página. Hoje em dia, isso é uma tendência. Você vê aí com a própria série do Umbrella, você tem a série da Patrulha e tal, mas na época que ele foi lançado, isso foi uma revolução, né? Sei lá, você tinha quadrinhos saindo com outra vibe, a pegada era outra, de mercado de quadrinhos na época. É aquela época do Guerra Civil, né, que tipo, era mais pautado em realidade, ações. Mas eu também acho que tipo, a parada do nonsense, do exagerado também, tipo, não tava tanto na nossa cultura quanto tá hoje em dia, assim. Hoje em dia tá mais em alta, né? Sim. E é interessante nesse segundo volume que a gente vê o que aconteceu com o Umbrella depois que eles salvaram o mundo no volume passado. Que o Luther tá gordo em casa sem fazer nada, num bunker, porque eles salvaram o mundo, mas o mundo ainda tá meio bosta e a Torre Eiffel caiu em cima da academia no final do primeiro volume. Eu achei uma maneira muito boa de fechar o ciclo ali.
E assim, o Gerard Way do segundo volume é um Gerard Way muito melhor do que o do primeiro, assim, Eu também como percebi, escritor. Concordo. Ele é muito mais centrado, assim, na Ele história e desenvolve tal. bem mais a história, sabe? Mesmo com o Exatamente. nonsense, mesmo com aquela parada de é isso, aceita, é muito mais desenvolvido, assim, sabe? Eu acho que é aquilo que o João falou. O Gerard, ele jogou um monte de coisa. Jogou o lance da história que a Seth fez, que ela expôs. Ele jogou a Sociedade do Tempo. Aí ele falou, mano, o que eu vou escolher aqui pra continuar? Ele, eu acho que eu vou pegar a Sociedade do Tempo, né? Acho que foi isso, cara. E eu acho bacana que ele amarra bem, né? Porque, tipo assim, no plot da história, o 5 já vai com a Alicent pro passado pra impedir ele mesmo. Enquanto isso, né, o Razor e Shanshan estão torturando e interrogando o Klaus, e aí o Klaus conversa com os cadáveres, mata os caras, e vão parar também. Aí ele vai atrás de um corpo do cara do tempo. Ele conversa com Deus. Você confundiu com na série ele conversa com cadáveres de pessoas que eles já mataram. No gibi, primeiro ele morre e volta, tem encontro com Deus, que essa cena é excelente, e quando apareceu na Ah, série, verdade, eu dei verdade. uma surtada porque eu não esperava, e aí ele possui o Razor Shasha, né, a mulher que eles sequestraram, tira o sapato dele, ele consegue sair do corpo, ele possui e mata os dois. É engraçado que essa cena dele encontrando Deus, assim, é muito Preacher, sabe? Aquela pegada do Deus cowboy, né? Aquela me lembrou muito Preacher, assim. Eu acho muito bacana o diálogo que ele tem com Deus, né? Que ele fala assim, você é Deus, eu sou. E aí ele começa a falar sobre, eu não gosto muito de você dele. Mas você não é Deus, não tem que amar todas as coisas. Ele, não é porque eu te criei que eu tenho que gostar de você. Sim. Então, ele até fala, você não criou todas as coisas? Aí, eu acho que eu criei mesmo. Aí, você acha? Tipo, se você não criou, quem vai ser? Eu acho engraçado que ele fala que deveria amar outras pessoas, e Deus fala, tipo assim, não sei quem inventou isso aí não, tipo assim, nunca falei isso. Eu nunca falei esse tipo de coisa não, cara. Não é porque eu te Sim. criei que eu tenho que gostar de você. E é foda que o Klaus aqui, ele é um pouco mais central da trama, né? No primeiro volume ele é mais central bem no final, porque ele virou, tipo, uma celebridade, né? Porque ele salvou o mundo no final do primeiro volume, e aí ele virou uma celebridade, basicamente. Ele é um cara famoso agora, porque ele salvou o planeta. Ele é muito forte, cara, pelo amor de Deus. Desde o primeiro volume eu já consigo ver isso, mas eu acho que nesse segundo e principalmente no terceiro fica clara pra mim o que é a maior qualidade do Gerard Way, que é a habilidade dele de escrever equipe. Nesse segundo volume você vê que não fica nenhum personagem apagado, todos os personagens são muito bem desenvolvidos, desde do primeiro, assim, e ele continua muito isso no segundo. Você vê que todos os personagens têm uma trama, todos os personagens eles continuam evoluindo, sabe? Não fica nenhum personagem esquecido. Ele tem muito aquela forma de separar em equipes, né? Tipo, 2 vão pra um canto, um vai pro outro, 3 vai pro outro, e ele vai escrevendo a interação desses 3 enquanto a trama tá se desenvolvendo. É aquela parada de você dividir a equipe e ficar cada um pra um lado, só que eu gosto que ele não divide no meio da trama. Não é tipo Scooby-Doo, eles falam assim, vai cada um pra um lado e a gente volta aqui depois. A trama vai mandando eles cada um pra um lado e a trama sempre faz eles se reencontrarem no final. Assim, Verdade, né? A trama ela gira que no final, tipo, eles começam cada um com uma história, aí eles se juntam em equipes separadas por contas aleatórias, porque, tipo, o Klaus não sabia nada do que tava acontecendo com os 5 e ele, no final, acaba lá junto com a galera. No final, todo mundo acaba se reunindo pelo acaso. E isso pode ser, assim, uma influência muito forte do Morrison, porque o Morrison faz muito bem isso, ele fez isso magistralmente em Sete Soldados. Homem-Animal. Em Homem-Animal também. Como o Gerard Way, ele é muito influenciado pelo Morrison. O Morrison, a Liga da Justiça dele era sempre isso, né? Sempre tinha uma grande trama, todo mundo se separava e se juntava. E, mano, Sete Soldados é o ápice disso, porque são, assim, 7 histórias separadas, contadas em 7 minis que se juntam no final. Assim, um bagulho muito, tipo, extremo nisso. Aprendeu muito bem, então. E aí, o 5, ele é chamado a voltar pra Corporação ali do Tempo pelo AJ, que é um peixe, com um corpo de gente. Muito bacana. Na série, o peixe ainda fuma, velho. É muito bacana. Sim. Mano. O peixe fuma na série? Ele fuma na série. Ele, tipo, ele coloca no bagulhozinho de voz dele o cigarro e aí sobe bolha com fumaça e ele chupa essa bolha. Nossa senhora. E é legal também ver que a Vanya, ela ainda tá sem voz do primeiro volume e ela se comunica com o cartaz. Bloquinho de nota. O bloquinho de Pra notas. um quadrinho ser genial, né, cara? Porque Sim, cara, a capa da quarta edição, genial. que é só ela escrito, essa é a capa do quarto volume. É muito Muito bacana. bom, velho.
E ele trabalha praticamente com ela sem voz o volume inteiro. Eu cheguei a cogitar na minha cabeça que ela ia ficar sem voz pra sempre, ela ia ser uma pessoa normal. Eu também. Mas aí quando o 5 fala, eu preciso dos seus cirurgiões, aí eu já, beleza. Entendi o que ele vai fazer. Essa cena eu achei demais, que é o 5 com um esquadrão reunindo uma galera lá do bagulho do tempo pra pegar ele mesmo, só que ele velho, né? Antes de ele matar o JFK. Aí ele fala assim, provavelmente metade de vocês vão morrer. Não, provavelmente todos vocês vão morrer. Mas a gente vai lá mesmo assim. E também tem no bunker ele discutindo com ele mesmo. Porque você é um velho teimoso? Porque você também é. E é interessante também, tem um subplot desse volume que a gente só vai entender no terceiro, que eu fico imaginando o que as pessoas por 10 anos acharam que já tinha acontecido, que é o plot do Perseus, né, da corporação. Eu terminei o segundo volume pensando isso, cara. Eu terminei o segundo volume falando, cara, e o que deu esse Perseu? Morreu? Acabou? Tipo, deu... Sim, e que o lance que o João tinha falado antes, né, de primeiro volume ele jogar bastante coisa, e isso é algo que ele vai pegar só no terceiro e que ele insere bem, tipo, como subplot, às vezes, no segundo volume, que a gente só vai entender no terceiro, assim, não é uma parada tão jogada, né, ele já consegue aprender a desenvolver melhor a história. Depois que o Klaus ele se salva lá, né, do Shashan e do Raziel, né, eles pegam um corpo desses viajantes no tempo, usam o aparelho desse viajante no tempo e vão parar no passado. Só que eles viajam demais, né, e vão parar antes da morte do Kennedy ou depois? Agora eu não lembro. Eu acho que é 2 anos antes. Porque no Vietnã eles antes. iam ter que esperar ele chegar. Isso. E aí ele fica isso, eles ficam enrolando no Vietnã por 2 anos, né. Uma parada que eu queria comentar. Eu acho o Diego, cara, dessa galera toda, o personagem mais largado. Que, tipo, ele não... Parece que falta desenvolver um pouco ainda ele. Talvez no volume 4, não sei. Todos os outros têm uma historinha, tem algum conflitinho e tal. O Diego, ele só tá lá fazendo sombra. Eu acho que o Diego talvez seja, tipo... Ah, não. Aparentemente ele dá a entender que ele ama a Sete, né? Ah, sim, no terceiro volume. Mas o que eu ia falar é que o Diego, ele é meio que, tipo... Se cada um é um arquétipo, se o Luthor é o heroizão, o Diego é, tipo, o anti-heroizão, né? Ele é o cara... Ele é o Vegeta do Luthor. Mas é que ele é o 1, e o 1 é sempre bem tratado pelo Ryan Graves, e o 2 não. O 2, ele sempre falava, pô, 2, você é uma decepção e tudo mais. Aí enquanto o 1 defende o Ryan Graves, o 2 ele odeia ao extremo, né? O Diego, ele é a parada do segundo lugar, né? Ele gostaria de ser o primeiro. Exato. Mas ele é o segundo. Mas ele fica meio de lado, ele não trabalha muito bem nada dele, entendeu? Você só sabe que ele é idiota, que ele é cuzão pra caralho. Sim, eu acho que na série ele é bem feito também. E, retomando a história, enquanto eles vão pro Vietnã, a bomba, o Raziel e o Shasha explodem o planeta, basicamente, mesmo depois de mortos, porque eles armaram a bomba que o Hargreaves tinha. Porque o Klaus explanou pra eles e é assim que o mundo acaba, basicamente, com a questão passada. Eles têm que impedir todo esse rolê. Sabem que isso tá acontecendo, né? Porque eles viajam no tempo, a bomba tá lá, a bomba explode, acabou o mundo e eles estão no passado. Não, ninguém sabe. O 5 só sabe que ele não matou o Kennedy e eles vão pro passado e nem veem que o mundo acabou, então ninguém sabe. Na verdade, o 5 tá voltando pra impedir que ele salve o JFK, porque a organização tá chantageando ele. A organização tá com uma arma apontada pra mãe dele antes de ter ele. Sim, e a Alison se envolve, né? Porque a gente descobre que ele e o 1 nasceram da mesma mãe, e aí se matasse um ia matar os dois, é por isso que a Alison... Os dois e ela é a finzona dele. Entra no rolê. Eu gosto que quando eles estão no Vietnã, tem Vietcongs, múmias e vampiros, porque todo quadrinho de Gerard Way sempre tem vampiro, então aqui a gente tem vampiro também. Eu imagino, assim, a Dark Horse muito brava com o Gerard Way, porque a quantidade de spin-off e título paralelo que poderiam ser feitos aqui com Umbrella é muito grande, né? Você poderia fazer um spin-off do Raziel e Shasha, você poderia fazer um spin-off no estilo BPRD, do Hellboy com essa organização do tempo. Então, assim, são muitas coisas, muitas possibilidades, né? Eu imagino um título 5, o maior assassino de todos os tempos, uma minissérie. Sim, é muita coisa, né, que dá pra fazer, mas eu imagino que ele tenha um plano já, assim, de expansão desse universo e uma hora ou outra a gente vai ter alguma spin-off, alguma coisa saindo aí, até com outros autores, assim. Antes de sair o quadrinho, saíram algumas pequenas histórias, e aí nos extras tem elas, e tem um volume de spin-off que tá anunciado aí pra esse ano, que vai pegar o passado deles, que eu saiba do Klaus, porque é o que aparece na capa e tal. Mas realmente, é um universo que tem bastante potencial, que, tipo, ele teve esses 2 volumes, ficou esses anos em ato, e só agora que voltou até
mais coisa. Como que finaliza o volume Dallas? É muito bacana, tem toda uma briga no armazém lá que mataram o JFK, e aí eles conseguem impedir que impeçam o 5 de salvar o JFK. Então ele acaba salvando e vaza dali. E aí o 5 mostra que o plano dele estava o tempo todo já em movimento, ele sabia que tudo aquilo ia acontecer, e aí ele botou a Alyson como esposa do JFK e ela fala que ouviu que a cabeça dele ia explodir pra trás, como se tivesse levado um tiro, e o JFK acaba morrendo mesmo. É foda porque basicamente metade da equipe querendo salvar o Kennedy e metade da equipe querendo matar, e no final a Alyson, que não tava no rolê, que a gente descobre que se disfarçou de mulher dele, matou. Cara, eu acho esse tweet do final muito foda. É muito bom, cara, esse tweet. Aquela parada que eu falei, totalmente quebra de expectativa, velho. É muito bom esse twist final. E aí eles voltam pro presente e tá tudo lá, normal, e ninguém liga, assim, porque a linha do tempo foi alterada e nada mudou, assim, pra eles. Só que aí eles descobrem que por conta disso, né, aqueles dois assassinos, os malucões, eles iam conseguir as bombas nucleares deles e iam explodir meio que o mundo, né? O peixe fala pra eles que, na verdade, eles acham que, fizemos por nada, tá tudo igual. Aí o peixe, não, é que o mundo acabou, vocês não estavam sabendo, e agora vocês salvaram o mundo. E tem essas últimas páginas, eu acho bacana que daí tem o 5 pirando de novo, que ele mata o peixe de uma maneira também que você não tava esperando. Ele quebra o aquário do peixe, mata e come o peixe com um discurso de eu tava me segurando pra fazer isso, mas agora eu vou ser eu mesmo. E ele come o peixe vivo, assim, aquele jeito bem grotesco de jogar o peixe direto na boca e engolir. E o GB acaba com cada um indo pra um lado e tocando uma música, né? Uma música sendo falada, cantada, e cada um indo pro seu canto, que eu gosto bastante dele insere essa parada lírica, assim, tipo, você nem ouve, mas você lê e você sabe que é uma parada poética, lírica, de uma música. A ceninha final, eu adoro essa cena. Que é quando a Alyson é criança, literalmente uma página. Ela tá olhando a TV e fala que o presidente foi assassinado, e o Hargreaves fala, desde quando a gente tem uma TV? E eu achei isso muito genial. Bom. Olha, o presidente foi assassinado, papai. Aí desde quando a gente tem uma TV. E aí acaba com ela olhando pra você, né? E aí no encadernado do segundo volume a gente tem umas histórias extras do background deles. E que aí que você falou do background de Diego, aqui a gente tem um pouco mais. É verdade, né? Tem a parada dele, da banda dele com a Sete. O Diego e a Vânia tinham uma banda de punk rock. Punk rock. E, cara, tem uma parada, tem literalmente um quadro que ele soca esse moleque que é o dono da corporação que aparece no segundo, terceiro volume. Eu só percebi isso lendo por esse podcast. Eu falei, caralho, velho. Não tinha notado. Sim, mostra que é ele, que é o filho de um ricaço lá e caralho. Ah, ele dá uma porrada na cara do cara do Perseu. Ah, tá, ele. Nossa, tô olhando agora. É ele mesmo. Então. E basicamente introduz por que a Vânia e o Diego têm essa relação meio, tipo, de se odiar, principalmente no primeiro volume, né? Que o Diego é uma fusão com ela quer acabar o planeta. Do amor e ódio, né, cara? Sim, exatamente. É uma cena que eu acho que podia muito ter na série, porque faz muito sentido e porque eu queria ter esse background. Mas não sei se vai ter, porque a série não faz os flashbacks tão, né? A série também encaminhou a Vânia pra outro caminho. Que merda foi aquela? Fim do mundo. Hotel Oblivion, o que é o Hotel Oblivion? Eu fiquei, você fica 3 edições se questionando, você tem a suspeita do que é o Hotel Oblivion. Aí você descobre que ele é a prisão dos super vilões deles, eu achei muito bacana. Não, isso é um bagulho muito engraçado, porque no primeiro volume tem uma frase que é tipo, alguém tá fazendo uma coisa, e no número 1 eu vou falar, é melhor você ficar aí quieto, senão o pai vai te mandar pro Hotel Oblivion. E é isso. E é citado. E aí no terceiro volume é um volume basicamente todo sobre caralho, isso. Mano. Sim, não, é uma citação tipo de uma palavra, assim, tipo, você vai ir pro hotel. E foda-se. Que no segundo a gente é apresentado pelo hotel, mas aí, tipo, é um hotel em outra dimensão. E tem um cara vigiando o hotel. Eu fiquei pensando, esse maluco deve ser o guarda dessa realidade, né? E aí vai todo se desenvolver na trama, e lá pelo terceiro volume você entende que o hotel é a prisão dos maiores e temíveis vilões que essa galera teve. E é muita gente. Porque nas outras edições você não sente tanto que eles tinham tantos super vilões. Mas aí se você for pensar que eles combatem um crime desde criança, faz sentido eles ter tudo isso de vilão, né? E, cara, como o Hargreaves é um maluco do caralho que abre um portal pra outra dimensão, prendeu um monte de gente e nunca voltar. Tipo, depois que morreu, essa galera ficou lá, as traças. Ficou largadão, todo mundo depressivo. Tem até o pai do Perseu que se matou, não aguentou a solidão do hotel. Uma coisa que eu senti falta, assim, do Hotel Oblivion eu acho que o Gerard Way podia ter gastado um tempo explicando um pouco mais, sabe? É um conceito mega interessante, sabe? É uma coisa super
nova, assim, só que ele não explica. É só o gostinho, né? Ele faz muito isso. Então, assim, eu senti falta. Às vezes eu sentia falta disso no gibi, sabe? Tipo, gasta um pouquinho mais de tempo numa coisa que é mais interessante e explica um pouquinho, sabe? Isso é bom, mas tem que ter ali um meio termo, sabe? Tem coisa que ele não explica, ele só... Beleza, aí a gente fica com gostinho de entender Quero um pouco mais. mais aquilo. Aguenta aí que eu vou ligar ali na Dark Horse e vou falar que eu quero um spin-off só sobre os vilões do Hotel Oblivion. Pera aí. Não, Eu seria acho que ótimo, né? tem uma parada também de que essa altura ele já tava escrevendo sabendo que ia ter uma série. E eu também acho que ele escreve falando, tipo assim, isso aqui a série vai aprofundar e faz 2 episódios sobre isso. Daria facilmente, bem cara. Uma temporada inteira só sobre esse hotel. E pra série, isso funciona muito bem, porque é só um cenário. Se ele tiver pensando nisso, eu vou xingar ele no Twitter. Eu não acho que ele tá pensando nisso, mas eu acho que ele pensa, tipo assim, a série desenvolve melhor. Sabe? Não é um bagulho Mark Millar, é só um pouquinho. Não. E basicamente o que aconteceu depois do outro volume é que o 5 virou um mercenário, porque é o que ele sabe fazer, né? É tudo que ele pode fazer. Ele é melhor do que o Wolverine no que faz. Exatamente. Opa, uma coisa que a gente passou batida é aquele discurso que ele fala que ele é todos os assassinos da história, né? Sim, puta, isso é muito Foi foda. modificado cientificamente, cirurgicamente a ser todos os assassinos da história. Ele é o melhor assassino que existe no tempo. Não é nem no mundo, é no tempo de Mano, todo, muito de toda bom, existência. E isso daria um outro spin-off. Total. Cara, dá pra fazer qualquer coisa assim, ele em um período no tempo matando alguém, até isso, sabe? Muito que é um pouco do que o Mike Mignola faz no Hellboy, né? Essa coisa de você já entregar um universo pronto. A vantagem é essa. Você pode contar qualquer história em qualquer período do tempo. É o que o Mignola tá fazendo até hoje, né? Ele tá fazendo minissérie do Hellboy em 1950. Então, ele pode continuar fazendo a história quando ele quiser, né? O George Way também tá fazendo isso. Você vê que ele pode fazer qualquer spin-off que ele quiser, né? Desse gibi. Sim, e aí o 5 é contratado pra espiar essa corporação Perseu e saber o que tá rolando nessa parada. Enquanto isso, o Luther tá no Japão e aí já é doideira, assim, tipo... Aí é sci-fizão. Esse núcleo de história é doideira total, velho. A parada do 5 vigiar a organização Perseu tem vários quadros sensacionais. Ele criança de bicicleta observando com binóculo. Aí o guarda vem tirar satisfação com ele. Aí ele fala assim, vamos fazer o seguinte, você fica no seu canto, eu fico no meu e ninguém morre, que tal? Aí o guarda, beleza, fica do seu lado da rua, eu fico do meu. Eu gosto muito desse volume porque ele é um volume de aceitação dos personagens, né? Os personagens, eles estão se aceitando como eles são, né? Você vê os 5 se aceitando e assim, isso é um movimento que meio que acontece com todos os personagens aí nesse terceiro volume. Esse terceiro volume, pra mim, é disparado. Dos três, assim, os três são bons, mas esse terceiro foi o que eu mais me diverti lendo. E a gente vê também mais da Vânia, né? Porque a Vânia no primeiro volume ela toma um tiro, no segundo... Ela some, não nem aparece. E aí aqui ela já tá se recuperando e tal, e ela vai ser uma parte mais importante pro gancho no final da história. E a gente não vê o Klaus até, acho que a segunda ou terceira edição, acho que é a segunda. Não, ele aparece já na segunda. Então na segunda, mas aqui não aparece na primeira. O bacana é que é o seguinte, no primeiro volume e no segundo, em alguns momentos, que nem só por balão, o Klaus fala que usa drogas. Isso aí aconteceu quando eu usava metafetamina, eu tô chapadão de não sei o quê. Aqui não, aqui no terceiro volume mostra a decadência do Klaus. Ele tá... Parece ele... Cara, ele tá deitado, tá com babando. Cara, mas splash page linda e horrorosa ao mesmo tempo. Exato. E é engraçado que a primeira edição, ela começa com o The Oblivion e acaba com o The Oblivion, que a gente tá vendo o vilão mágico deles, né, que entra no começo, no flashback, e tá tentando fugir com um bebê, e tem o homem científico, que é esse cara que tá observando tudo, que é um cara meio Manhattan, e tipo, velho, esse gancho da primeira edição eu fiquei muito curioso, assim, porque ele apresenta esse conceito e, tipo, tem um bebê, tem um cara que parece um Dr. Manhattan, tem outra dimensão, eles vão pro espaço no futuro. Você fica, caralho. E assim, uma coisa que eu notei também nesse terceiro volume, em relação aos outros, é uma diferença na arte do Gabriel Bassi. Ele tá um pouco mais econômico. Sim. Eu achei que, assim, mudou um pouco para pior dos outros volumes. Eu continuo gostando da arte dele, acho boa, só que eu acho que ele tá um pouco mais econômico, assim, nesse volume, sabe? Eu acho que nas primeiras ali 4, 5 edições ele tá melhor, e nas últimas dá pra ver que parece que foi meio apressado. Sim. Ele tinha prazo pra entregar e aí ele deu uma corrida. Exatamente. E cara, o personagem que é introduzido, né, enquanto eles estão em Tóquio, eles encontram esse cara que é o Dr. Zhu, que tem a nave do Hargreaves. E esse cara
Lembra vocês alguém? Lembra alguém que eu não consigo lembrar quem Lembra pra mim o autor do estúdio Gibeon. Isso, ele mesmo. Eu É olhei e fiquei, igualzinho, caralho. velho. É Sim, e é em igualzinho. Tóquio Eu ainda. não lembro agora o nome dele. Murumada, sei lá, nome de japonês. Isso. Eu não lembro. Igualzinho. Eu olhei e falei, isso aqui deve ser uma homenagem, cara. Não é Cara, possível. não, eu acho que é proposital, porque o Gerard Way, ele é meio otaku, deve ser, só pode. Ele fez o Homem-Aranha, a Penny Parker, que é o Homem-Aranha, enfiando toda a referência de anime que ele tem na vida. É o O Hayao Miyazaki. Miyazaki. Isso. É ele, certeza. Sim, só pra não falar mal do Gabriel Bá, as capas desse volume estão maravilhosas. Ah, sim, Assim. são A muito última boas. capa, que é de um pássaro, assim, nossa, show demais, assim, A sabe? primeira capa eu acho bem bacana da Barata. E os dois subplots principais, né, que o plot principal do Hotel Oblivion, da Parada do Espaço, além do Corporação Perseus, é a Vanya e a mãe, a Grace, que é o robô programado por eles, que vai dar o gancho lá pro final, né? Novamente, assim como no volume 2, ele explora os núcleos, né? Que a gente tem o quê? A gente tem a fuga do hotel que tá acontecendo. Aí a gente tem o Diego, o Luthor e o Japa viajando com a nave lá do pai deles e indo pro algum lugar no espaço-tempo, etc. Tem o Klaus com os motoqueiros, que você fica. Pra onde isso vai levar, tá ligado? Exato, né? Klaus tá se drogando, vai pegar a herança de uma mulher, tem esses motoqueiros que estão explorando ele por causa das drogas. E aí tem a Vanya também, né? Com a mãe dela. Aí você fica meio tipo o robô do mal, o Tron, tá tentando fazer a cabeça da menina voltar a ser super vilã. O que tá acontecendo? Você vê assim que todas as equipes, né, vamos, entre aspas, elas são inusitadas, né? Então, por exemplo, a Vanya com a mãe dela, daí é uma coisa estranha, né? A mesma coisa do Klaus com os motoqueiros e do número 1 com o número 7, são equipes inusitadas, né? Assim. O Klaus que tá com motoqueiros satanistas. Mano, a melhor cena é que, tipo, os motoqueiros, eles querem a herança, né, da mulher. A mulher, o marido dela morreu, era ricão, ele escondeu. Aí o que eles falam, ó, baixa o cara no seu corpo, come ela, descobre onde tá o tesouro, cara, pra gente. E é exatamente isso que ele faz. Só que pra ele. Ele queria droga, né? Ele fala, o acordo, eles tinham um acordo, né? Ele, você faz as paradas aí que a gente pede e a gente te dá droga infinita. E ele, beleza, vou ficar chapadão pra sempre. Mas eu acho bacana que, tipo assim, na edição 2 já tem a história segue 5 e Alisson. No hotel, meio que continua essa equipe, né? 5 e Alisson continuam trabalhando junto. Mas sempre um tá trabalhando junto com o outro em busca de objetivos pessoais. Exato. Eles não estão tentando salvar o mundo, ali as coisas só vão acontecendo. Exatamente. É nessa aqui também que a gente descobre que a Alison tem uma filha e aí ela não pode ter contato com essa filha porque ela usou os poderes dela no marido pra se apaixonar. Você vai descobrindo um pouco mais da vida deles, né? Bem pouco, né? Porque Bem o Jardway porque não... isso acontece 2 páginas e acabou. E você nunca mais é citado no quadrinho até o final. Eu gosto que a Alison segurando aquela casa que ela faz é a capa do TPB. E é uma cena pequenininha, assim, que é basicamente ela indo entregar o presente da filha. E o cara vai... O marido dela guarda ali junto de trocentas caixas, assim. É um Todas bagulho... iguais. Sim. E é engraçado porque tem uma música do Gerard Way que chama Baby You're Around the House. E a Alison fala essa frase. Quando tem uma parte que ela vai comprar uma parada. E ela usa os poderes dela. E o cara fala, o que você é? Você tipo, é uma bruxa. Ela fala assim, eu sou uma casa assombrada. E sai tipo, uns detalhes, assim, que eu acho legal. Que conecta tudo. Ele se autorreferindo a ele mesmo. Exatamente. Que merda foi aquela? Fim do mundo. O Perseu, que foi apresentado lá no segundo volume e você não sabia pra onde ia, ele tinha todo um plano arquitetado pra salvar o pai. E, cara, vou te falar uma coisa, eu demorei pra perceber Perseu, Medusa, tá ligado? Demorou pra cair a ficha. Né? Quando apareceu o robô que caiu a ficha, eu falei, putz, Perseu, Medusa, verdade, né? O plano todo do Perseu, que é abrir o portal pro Hotel Oblivion pra resgatar o pai dele. Daí tem o gancho da galera que tá fugindo pro hotel, vai parar na empresa. E ele chega lá, o pai dele tá até morto, né? E aí tem esse robô, que é uma medusa, que começa a fazer a cabeça dele. E tem também o plot do vilão, do mágico, né? Que ele teve o filho no hotel. A mãe da criança, ela é amaldiçoada, ela vira um monstrão e fica correndo atrás dele. A série inteira. E a Alison que vai resolver isso aí. Isso é uma das coisas que me incomoda um pouco, como eu disse, da pressa do Jardway. Todo esse plot aí dele fugindo com a criança, isso fica um pouco jogado, porque ele não dá tempo de desenvolver isso e da gente meio que se importar com aquilo, sabe? E continua bom,
Esse volume é ótimo, mas eu acho que ele podia desenvolver mais esse tipo de coisa. Porque ele segue muito sempre em fazer 8 ou 7 edições, né? Então, ele joga algumas coisinhas ali. Eu acho que ele não quer se livrar totalmente da ideia, mas ele também não vai ter muito tempo pra desenvolver. Enquanto isso tudo rola, o Klaus tá usando droga. E o Luther e o Diego estão numa jornada bem louca no espaço. E a arte do Bá tá fazendo uma parada doida, meio sci-fi, meio Kirby, assim. Cara, eu achei muito foda. Separam do corpo, né? E aquele show de então. cores. É bem bacana. E aí eles, pra fazer essa viagem, pra tentar achar uma nave que tava nesse lugar, os corpos deles se fundem, se separam, eles têm que achar, né, o que une os dois, o que eles têm em comum. E é o fato de que cada um ama uma irmã. Na série, eles já têm uma consciência que, tipo assim, olha, gente, essas pessoas foram criadas juntas, elas são irmãs, então é meio errado. No quadrinho, Gerard Way ainda dá uma forçada, ainda fala assim, tipo assim, né, gente, eu sou irmã de verdade. A 4, ela beija o No Space Boy. primeiro volume, né? Sim. No primeiro volume. Ela usa o poder dela, né, pra ele beijar ela. Como é que a gente conclui o Hotel Oblivion, né? Que tá tendo uma coisa muito quadrinho, né, mano? Bilhões de vilões soltos na cidade e aí a Umbrella combatendo todos esses vilões ao mesmo tempo e aí eles se juntam pra vencer esse desafio. É bem bacana. E aí tem um vilão deles que come tudo, vai absorvendo tudo. E aí ele se torna tipo um buraco negro absorvendo toda a cidade. E que é um vilão que apareceu no primeiro volume, né? Que sequestra a Alison. E aí ele aparece aqui de Ele volta. é o vilão que criou aqueles robôs, né? Sim, que ele quebra mesmo. o parquinho. E é interessante também porque esse é o momento que todo mundo se junta ali na trama. O Klaus se junta com todo mundo porque ele tem essa overdose, ele vê o pai, tem um quadro onde aparece o pai alienígena, de novo, e ele é salvo por uma figura misteriosa que a gente não sabe o que é, e depois a gente vê que é o Ben meio moribundo, que eu acho que é o fantasma, né? Porque É o fantasma, série, ele tá eu acho que- machucado, todo Sim, cadáver. mano. É por isso que eu fiquei na dúvida, né? Porque ele tá, tipo, tem marca, ele parece um zumbi. Aí isso converge a trama de todo mundo, porque a corporação Perseu abriu esse portal e todo mundo que tava no Hotel Oblivion, todos os vilões fugiram. E a Medusa encontra o Jonathan e ele fica boladão, todo gladiador e os caralho. Ele queria ser. O plano dele, como Perseu, era soltar os vilões e ele derrotar os vilões e ser o novo super-herói dessa era. Tipo o plano do Sinistro lá dos Incríveis. Sim. Como toda ideia de merda dá errado. Enquanto isso tá rolando, a Vânia e a mãe robô, né, a Grace, estão em Paris, que tem a nova Torre Eiffel. E aí, quando aparece esse personagem vermelho, negro, a primeira impressão que eu fui é, caralho, será que o Gerard vai fazer, tipo, o universo da série ser um outro universo do quadrinho? Porque na série a Alison é negra e, tipo, é o mesmo poder, basicamente. Só que não, ele já é um outro universo, quer dizer... É outro universo, não. É nesse universo e dá a entender que a Grace foi e formou a própria academia com outros super-humanos semelhantes ou não tão semelhantes a eles, né? Que é o que fica o gancho do final também que a gente falou. Quando ela apareceu, eu tive essa impressão mesmo. Ele vai fazer aqui os Umbrella Academy Reverse. Eles vão ser os Academy Umbrella. Vai ser ao contrário. Academy Umbrella. E é o gancho, né? É o final. Tipo, o Luthor perguntando: quem é você? Eu sou o número 1. E eles parecem ser... enquanto eles são todos disfuncionais, essa equipe parece ser mais organizada, certinha e etc. Tipo, basicamente a mãe mostrando pro Hargreaves como que faz e fazendo faz melhor. Então ela foi lá e fez melhor e fez a equipe dela. E tem assim, na última edição tem uma velhinha que aparece, né? Jennifer. É verdade, deve estar no crachá, Jennifer, algo assim. É a única que o Hargreaves se importa, né? Eu tô vendo essa página aqui agora, foi mal cortar, mas tipo, não faz o menor sentido essa página. Eu acho que isso é um gancho de alguma coisa, porque na primeira edição, essa mulher que tá na loja, ela dormiu no ônibus e o ônibus bateu num bicho. Daí tem essa Jennifer na loja. Eu acho que isso é um setup pra alguma coisa, porque tem essas coisas aleatórias que aparecem assim, que não se conectam. Então, mas se o Gerard Way demorar mais 10 anos pra fazer um volume... Não, ele tá escrevendo o quarto já. Dizer, sabe? Ele falou pro Ed Piskor que ele tava escrevendo o quarto volume em maio. Então, assim... A gente não vai aguentar, a gente perde o hype, tá ligado? Se ele levar 10 anos pra escrever outro volume. Mas se demorar mais 10 anos, a série vai virar Game of Thrones. Vai perder tudo. A Dark Horse não vai perder isso, cara. Porque isso aqui dá pra expandir demais, velho. A Dark Horse vai falar pra ele, já que você não vai escrever, eu vou chamar outra pessoa pra escrever. Há 10 anos atrás, eu acho que até, vou fazer um hiato de 10 anos. Hoje em dia tem a série, já tem um público consolidado, provavelmente encadernado vendeu a rodo depois da série e tudo mais. Então, acho que... E hoje em dia também o Gerard já escreveu a Patrulha e os gibis do Young Animal por um tempo, e agora já não tem mais isso. Ele já teve uma experiência de escrever mais gibi e já tá livre. Mas o primeiro TP de Umbrella
dela foi a edição mais baixada do Get Comics, né? De todos os tempos, assim. Então eu imagino que tá vendendo bem, assim. Então, Uhum. eu não digo assim, é por parte de ele querer dinheiro, mas sim por parte da Dark Horse querer dinheiro, sabe? Então, tem aquele lance de contrato, se você quebrar contrato, bababá, bababá. Eu acho que Tem um deve pouco ser de isso, medo né? dele esquecer dos quadrinhos, focar muito na série, esquecer dos quadrinhos, porque ele já fez tanta coisa interessante, sabe? Eu acho que ele devia explorar mais isso nos É quadrinhos. porque a série, ele, tipo, conversa com os produtores, às vezes tá no set, mas ele não participa muito, assim, é bem separado. Tanto que na série, nos créditos, quando aparece, né, a Umbrella Academy aparece que é criado televisalmente pra um outro maluco, tá ligado? Os créditos Sim, não estão de cara pra ele ele. não é showrunner, tipo o Neil Gaiman com Exato. Deus Americanos, que tá no set, tá fazendo as coisas e tal. E ele é um Isso, cara exato. apaixonado pelos quadrinhos, né? Você vê que ele é um cara que gosta demais de quadrinhos. Ele bota umas referências aqui ali, né? Tem aquela cena do Cthulhu aparecendo no espaço-tempo cuspindo no Luthor. Que merda foi aquela? Fim do mundo. Falando agora pra você, meus queridos ouvintes, que assistiram a série e não leram um quadrinho, primeiro eu quero recomendar pra vocês que leiam um quadrinho que é diferente, mas é bom igual, entendeu? Porque a série é boa, a série desenvolve mais, como a série tem tempo, ela desenvolve mais os personagens. Mas o quadrinho também é muito bom, mas é uma aventura desenfreada, muito bacana. E pra quem leu o quadrinho, assistiu a série, a gente vai fazer agora também um bate-papo unindo essas duas metades aí, e vamos falar o que a gente achou. Daqui, eu vi a série, quem mais viu a série? Eu vi as 2 temporadas. Eu tô na metade da segunda, eu não terminei. Então cuidado com os spoilers. Episódio hoje, eu acho que eu vou continuar. O João já declarou pra gente mais cedo de que ele não curte série de super-herói. Não, eu assisti uns 2 episódios, mas eu não lembro. Foi mal, não vou poder comentar. Não, mas eu não te culpo, cara, porque eu vi 3 temporadas de Maria do Arco, chamada Arrow, e faz qualquer um desistir de série. Qualquer um desiste de série depois de assistir aquilo. Como é que é o nome em português? Maria do Arco. É igualzinho a novela mexicana, Maria do Arco. Adorei. Assim, pro lance que o João falou, desenvolvimento das coisas, eu acho que ele vai gostar da série, porque a série dá uma expandida nisso, assim. Exatamente e desenvolve nisso. as coisas com mais tempo. Sobre as diferenças do quadrinho pra série, no geral a série é um pouco mais pé no chão, e vai tirando esse pé no chão com o tempo. Os poderes de todo mundo vão ser diferentes, todo mundo é um pouco... Assim, vamos pelos números. O número 1, ele é meio gorila, mas não é gorilão daquele jeito. Só é gorila da cintura pra cima. Exatamente. Ele é mais babaca. Ele faz o papel que o Diego faz no primeiro volume de ser o cara que magoa a Van e etc. O Diego é mais explorado na série. Sim, aí o número 2, ele é menos babaca do que um quadrinho. E ele é mais bobão também. Eu acho que tem um desenvolvimento mais interessante. Ele não pode ver um rabo de saia na série. Não pode. Na série tem a parada dele querer ser o herói, né? Ele, eu fui treinado pra ser o super-herói, eu vou resolver isso porque eu sou o herói. Coisa que ele não fala muito no quadrinho, né? Ele não fica... É que no quadrinho ele é meio um anti-herói e na série é mais um Batman da vida. Ele quer ser um Batman e tá fracassando miseravelmente. Sim. O número 4, o Klaus, ele é meio que o oposto do Gibi, ele começa todo fudido e aí vai crescendo. Vai ganhar, vai tendo mais poderes e tal, a gente entende todo o rolê dele. No quadrinho, Klaus, ele é um super-herói, igual os irmãos foram criados para ser um super-herói. Na série, dá a entender que ele não gosta dos poderes dele, porque ver morto não é uma coisa muito legal. Eu meio que entendo o lado dele, sabe? E ele é meio traumatizado disso também, porque o pai era babaca, ficava jogando ele no cemitério, prendia ele lá, e ele ficava vendo assombração. Imagina pra uma criança ficar o dia inteiro vendo fantasma, gente morta com tripa pra fora. É traumatizante. O número 5, eu acho que, cara, é uma das mudanças mais legais. É o mais bem adaptado, né? Sim, no gibi ele aparece só naquele terceiro volume meio misterioso. E na série, desde o começo, ele não é regular, mas ele aparece, às vezes, como esse fantasma que tá com o Klaus. E só o Klaus vê. E cria uma dinâmica, cara, que eu acho muito legal, assim. E na segunda temporada ele tá regular, então ele tá em todos os episódios. E desenvolve um pouco mais o personagem. Apesar de que eu acho que, eles não vão longe no sentido de, o 5 vai voltar à vida e vai salvar todo mundo. Não, eu acho que vai ser sempre o núcleo, né? Klaus e ele. A trama dele tá, é menorzinha, assim. Sabe o que eu acho que aconteceu? Eu acho que é o seguinte, o Ben, na primeira série ele aparece bem, na primeira temporada ele aparece pouco, e na segunda temporada eu acho que pra renovar o contrato com o mesmo ator, ele deve ter pedido mais tempo de tela. E aí eles desenvolveram mais. Exato. E a número 7, a Vânia é um desenvolvimento interessante porque
O plot dela no gibi é que ela encontra aqueles vilões que vão transformar ela no violino branco. E relendo, eu notei um detalhe muito interessante, que é o vilão tem um documento na mão dela. E ele fala que o Hargreaves fez experimentos neles quando eles estavam dormindo e descobriu que ela era muito poderosa e continha ela. E na série, isso é todo um plot, de, tipo, o fato É a dela primeira ser... temporada inteira. Sim, ela ser secretamente e ter poderes. Então, a principal diferença é que na série ela tem poderes e esconde. E eu também acho que a série desenvolve melhor o lance da mágoa dela com a família e com o pai. Assim. É o ponto que eu ia falar, porque no quadrinho, a Vânia chega. Ah, minha família tá ali. Ela chega, o Diego fala: ah, vai se fuder, sai daqui, mulher chata. E aí ela vaza e aí ela vira vilã. Tipo, é um quadro, é muito jogado. É Na literalmente, série, ela encontra os caras querendo dar poder pra ela, fala assim: você vai ganhar esse poder e matar todo mundo. Ela fala assim: ah, eu vou pensar. Ela vai, eu vou ver minha família. Aí o Diego fala: Vânia, vai tomar no cu. Aí a Vânia fala: pô. Ah, bom, então. Ela Mano, vai vai e tomar fala: no eu quero cu. dar esse poder aí que eu vou matar todo mundo. É basicamente isso. E já na série, cara, é tipo 7 episódios mostrando assim, ela sempre vai lá, ela troca uma ideia com a família, alguém é cuzão com ela, ela vai embora. Aí ela vai embora, fica chateada, daí alguém vai lá pedir desculpa pra ela volta, alguém cuzão com ela vaza de novo. E aí você vai vendo, tipo, ela tem motivo pra querer matar a família dela, porque eles são muito cuzão com ela. É bem mais desenvolvido isso. Na série é bem mais bacana. E a mesmo, série cara. também já insere os elementos de viagem no tempo, né? Já insere a corporação, já insere o Reis e o Tchá, que é um negócio interessante porque eles já vão amarrando as duas tramas pra, tipo, não ser um ano sobre salvar o planeta e outro ano sobre viajar no tempo. Eles já vão juntando as tramas, tanto tem várias cenas do segundo volume que rolam na primeira temporada. Eles desenvolvem até o Raziel e a Shan-Shan melhor do que no quadrinho, na série. Você ganha empatia pelo Raziel eles têm rosto, né? No quadrinho é completamente dois psicopatas. É que eu acho que eles são personagens diferentes, assim. No quadrinho são aqueles personagens legal, com visual legal, que mata todo mundo e é todo red, assim. E aí na série eles são legais, eles são assassinos fodões, mas eles são mais humanos. Assim. É tipo, não, na série dá a entender assim, a gente é assim porque esse é o nosso trabalho, entendeu? Tanto que daí tem aquele plot na série do Raziel querendo ter uma vida normal, mesmo que o mundo vá acabar. Sim. E aí tem a diferença interessante no final. Eu vou tentar dar não tanto spoiler, já que o Enzo e o João não viram toda a série. A Vanna não toma um tiro na cabeça e eu gostei disso. Eles param de outro jeito porque a personagem pode voltar a ter desenvolvimento sem ficar tipo um volume inteiro parado e tal. E no segundo volume, né? No Dallas, ela É, basicamente tá lá babando. ela some. E a trama não se resolve muito bem. Tipo, eles não salvam o mundo e acabou, e tipo, beleza, igual no primeiro volume, e deixa um gancho pro segundo. E eu gostei disso. E assim, falando por cima a segunda temporada. Ela dá uma expandida na trama do Dallas, ela deixa todo mundo ali junto no mesmo ano, não tem aquela parada de cada um ficar num ano e tal. Tem a parada de alguns quererem salvar o JFK e outros querem ajudar. Querendo matar. Sim. Deixar que morra, quer dizer. Sim, eles voltam pra trama da comissão e tem uns twists que eu achei muito interessantes, principalmente do meio pro final. Sim. É bem bacana. Uma coisa, vou falar pra você que eu fiquei bem surpreso no quadrinho que o 5 dá um tiro na cabeça da Vânia, porque como eu já tinha visto a série, eu não achei que aquilo ia acontecer. E aconteceu no quadrinho, foi tipo, uou! E eu gostaria de deixar um comentário que eu achei muito da hora a cena na série, que o 5 vai na reunião da organização. Eu achei muito que ele pega um machado na parede de emergência e ele resolve aquela situação, ficou muito bacana. Esse moleque que faz o 5 é sensacional, cara, ele é um ótimo ator. Você olha pra ele e você acha realmente que tem um velho preso no corpo daquele garoto. Sim, e assim como no GB, toda temporada, todo volume tem a cena do 5 matando todo mundo, que é uma cena fodida e estilizada. É, Ele dá que tem, muito bem. a primeira temporada tem o bar, né, também, a lanchonete, que é praticamente a mesma cena. Sim, e aí, falando só um pouquinho mais da segunda temporada, sem spoiler, a trama também, tipo, sobre como o mundo acaba, como eles vão parar, eu também acho mais amarrada, ao menos com a primeira temporada. E eu gosto bastante que eles aproveitam o tempo que eles estão. Porque no segundo volume do GB, basicamente eles vão lá pra matar o Kennedy, e tem a galera no Vietnã, e é bem rápido. E aqui não, assim, aqui é anos 60, então tem uma galera que é hippie, tem a galera de movimento negro, tem uma galera que é tipo, Guerra Fria, que acha que todo mundo é comunista, então assim, é um desenvolvimento melhor, já que tá todo mundo junto no mesmo período. Que é a diferença principal da série pra mim, que as coisas têm mais tempo, né? O mundo vai acabar daqui a sempre uma semana, e não 3 dias. Então eles têm mais tempo pra desenvolver e
e expandir o quadrinho. E se você for notar, né, a série ela ainda também trabalha com esses núcleos, né? Eles às vezes se reúnem, mas é sempre cada um tentando resolver uma situação. A Alison com a parada dos negros, o Klaus com o grupo hippie dele, o Luther com o assassino lá, e aí depois eles... E os 5 parece ser a cola, sempre tentando reunir a galera pra levar embora, pra resolver a trama, etc. Sim. E tem uma parada que eu achei muito interessante, que é logo no começo, não é muito spoiler da segunda, que é, eles não chegam todos juntos. Porque o 5 que faz eles viajarem no tempo é uma outra diferença. O 5 no gibi, ele abertamente viaja no tempo e, tipo, ele só parou de viajar porque ele ficou no corpo da criança e não quer arriscar, né, ficar velho. Errar mais, né? Sim. E na série, não, assim, ele deu um salto no tempo, que foi o que ele fudeu todo mundo, e depois ele tem que aprender a saltar e tal, e ele dá esse salto com todo mundo e cada um para em um ano diferente. Então tem uma galera que tá lá faz, tipo, anos, que nem no quadrinho eles estariam no Vietnã e tem que chegar até o ano do Kennedy morrer, e tem gente que tá lá, tipo, acabou de chegar. Acabou de chegar. Deu pra entender, pelo menos pela série, que o 5, o pai né, o Hangoff fala pro 5 que é muito fácil saltar para o futuro, mas é extremamente complicado saltar para o passado. Por isso que ele fica preso 40 anos no futuro. Sim. E, assim, no final tem um payoff muito foda desse lance dele ir aprendendo a viajar no tempo. Eu não vou dar spoiler, mas é bem foda. É, muito bacana. Assim, o parecer geral da série é isso. Eu acho ela bem adaptada. Eu também. Eu acho Eu que quem quer ver mais do quadrinho é um bom lugar pra ver, porque eles dão uma expandida legal na série. Assim, se você já leu o quadrinho ou se você não leu o quadrinho, a série dá uma expandida bem interessante nas coisas, assim, dá mais tempo e tal. Eu acho que é cíclico, assim, tipo, se você só viu a série, se você ler o quadrinho, você vai ter mais desses personagens, vai ser bem bacana. Vai ser mais aventura, vai ser mais punk rock, doideira, as coisas vão acontecer mais rápido, mas tá lá, tá ligado? Os personagens ainda parecem os personagens da série. E se você lê o quadrinho e quer mais desenvolvimento dos personagens, a série é perfeita pra isso. Que merda foi aquela? Fim do mundo. E aí vamos para nossas conclusões! Vamos começar aqui a falar saldo geral, o que a gente acha desse quadrinho Umbrella Academy, volume 1, 2 e 3. Bruno, pode concluir aí, cara. O que você acha no geral? Cara, eu gosto bastante desse quadrinho. Eu enrolei muito pra ler, porque eu era fã de George Will, mas eu sempre demorava pra ler. Aí quando tem a série, eu falei, não vou ver a série sem ler o gibi. Aí eu vi a série e eu já li algumas vezes. Eu gosto bastante de gibi como um todo. Eu gosto como o Gerard pega várias influências que ele teve ao longo da vida. A gente comentou bastante de Morrison, de Patrulha de Destino, de quadrinhos mais underground, de Vertigo e tal, que ele pega influência. E ao mesmo tempo ele faz um negócio bem novo, bem fresco, assim, a partir dessas coisas, de algo meio clássico do super-herói. O Enzo tinha comentado no grupo que é o Black Hammer que deu certo. O Black Hammer que Eu deu não acho certo, que é cara. tanto, porque eles não são tão parecidos, assim, mas tem uma semelhança. E eu gosto bastante, é isso. Enzo, conclua. Cara, eu achei uma leitura muito boa e muito dinâmica. Tipo, eu li o primeiro volume, cara, foi rápido, foi muito rápido. Tem umas coisas que o Gerard ele só joga e fala, talvez eu use no futuro ou não. É meio estranho pra quem tá acostumado, por exemplo, você citou já que tipo, um leitor de mangá. Um leitor de mangá não ia gostar disso, cara, porque é deixar a muito ponta jogado, solta. né? É muito jogado. Mas eu vejo assim, o Gerard, ele tá construindo isso e tá indo pra frente com a série, né? Não sei até quantos volumes vai ter, mas ele tá indo pra frente com essa história, ele pega algumas coisas que ele escreveu atrás. Em si, ele fez um brainstorm no primeiro volume e ele vai aproveitando. O que você falou de ter lido Viradas, uma coisa também a gente não falou tanto, eu acho. Mas deu pra perceber, porque a gente foi bem breve nos primeiros 2 volumes. Que, tipo, cara, é uma leitura muito gostosa, muito rápida, assim. Quando tem mais informação, quando tem menos, é uma parada muito boa, assim. Até por isso que eu acho que tem bastante gente... Na época que saiu o gibi e tinha fã do My Chemical Romance, hoje em dia por causa da série, tem muita gente que começa a ler quadrinho com isso, que nunca leu, assim. É um material acessível, assim, surpreendentemente acessível. Por mais que tenha referências e o negócio meio... Não é bem adulto, né? É um negócio meio adulto no sentido de sangue. Diferente do Black Hammer, que a gente já comentou, Isso não precisa de um background pra você aproveitar 100% da história.
Eu acho que se você não tiver referência nenhuma de Patrulha de Destino, Morrison, o gibi nenhum, você consegue aproveitar muito bem e a leitura em si é muito boa. O que eu acho até engraçado, porque, tipo, beleza, o Gerard sempre escreveu gibi, mas, cara, é um negócio muito, muito bem fluido pra alguém. Tipo, esse foi o primeiro gibi dele, o primeiro volume oficial, assim. É um negócio muito fluido, muito bem feito. Por mais que tenha umas coisas que ele joga, muitas coisas que ele corre e tal. João, conclua pra gente, João. O que você achou no seu saldo final sobre esse gibizinho bacana? É um excelente gibi, cara. É uma série, assim, acima da média, né? Até para séries da Image, Dark Horse e tal. Só que a gente quer mais, né? Que o Gerard Way continue fazendo gibi, continue escrevendo. Eu quero esse universo expandido. Eu quero esse universo expandido. Exatamente. A gente quer gibi todo mês aí do Umbrella. A gente é fã e tudo mais, mas também, imagina só, cara. O cara escreveu o primeiro volume enquanto tava em turnê, velho. Isso é louco, deve ter sido Eu uma mostro o quanto ele é correria. capacitado, ele consegue! Eu boto fé em você! Ganhou o Eisner de melhor série limitada, porque não tinha nova série ainda, acho na época, 2007, 2008, então ganhou de melhor série limitada. Como a galera já falou aí, é um gibi muito gostoso de ler, assim, é uma leitura para não iniciados, né? Vamos ver se a gente pode falar assim, qualquer um que lê esse gibi vai gostar. Produção total, né? É um gibi muito pop. O Gerard Way é um cara muito pop, então é um gibi muito pop, assim, muito atual, apesar de os primeiros volumes já terem sido escritos há muito tempo. É um gibi muito, muito atual. E eu recomendo, cara. Eu recomendo pra todo mundo. Eu só quero mais Gerard Way. Pode ser na DC, pode ser na Marvel. Quero o Gerard Way escrevendo mais coisa. É isso aí que é os meus desejos pra humanidade. O Gerard falou que ele tem 8 volumes planejados e que a galera da série sabe disso. Ele escreveu tipo, tudo que ele queria fazer em umas 20 páginas e entregou pra galera da série. E que ele não queria demorar tanto pra fazer. Então, assim, eu acho que ele vai fazer tudo até o fim. Não vai ter mais, tipo, sabe, no máximo uns 2 anos entre cada história. Se bem que o último volume você fez. No máximo 2 anos entre cada volume. Eu acho que vai sair. E eu quero Gerard Way nas coisas. A DC boicotou meu Gerard Way. Eu quero. Vai pra Marvel, menino. Escreve o que você quiser. Escreve Homem-Aranha. Escreve. Eu vou falar uma coisa pra X-Men. você, assim, querendo cortar um pouco suas asinhas, Bruno. Mas tem um cara que escreveu uma Guerra do Trono aí que também falou que tinha já tudo planejado. O próximo livro já tá saindo, que não sei o quê. E tá aí em ato quase 10 anos também. Não, isso aí. Ô, Conema, mas isso aí você sabe como que foi, né? Ele falou pra série, o final é assim. Tal pessoa tá em tal lugar, tal pessoa tá em tal lugar, tal pessoa tá em lugar. E a galera da série fez como queria. Fazendo a minha conclusão sobre o quadrinho. Sabe, durante aqui esses 6 programas que a gente fez, que a gente falou, pô, Capitão América, gibi sobre política, Lanterna tem a nostalgia DC toda escrita aqui, e não tem nada de errado de você querer ler um quadrinho de aventura massa velho. É isso aqui, cara, é um quadrinho de aventura massa velho. É muito divertido de se ler, é muito fluido. O primeiro e o segundo volume, a gente falou assim, vamos gravar de Umbrella, beleza. No dia seguinte, eu li o primeiro volume, depois eu li o segundo, e demorei uma semana pra ler o terceiro, pra não perder o hype, assim, tipo, ficar mais próximo do programa. Porque foi muito fluido, a história é muito divertida, só que você tem que ter suspensão de descrença. Se você veio do mundo dos mangá e gosta de tudo muito explicadinho, que no mangá tudo é muito explicadinho, ou você lê uma coisa mais complexa, tipo Hickman, e gosta de tudo muito explicadinho, não é aqui, cara. Aqui é tipo assim, elevador que teleporta, Torre Eiffel é espaçonave. As coisas vão sendo contadas e você só aceita. E se você fizer isso, é muito divertido o quadrinho, cara. E a maneira que ele conduz a história é muito fluida. Que nem o Bruno falou assim, é meio adulto. É meio adulto por causa da violência. Ele usa muita tinta vermelha, vísceras, decapitação. É tudo bacana, é tudo que um adolescente quer ler. Tem aqui, e vale muito a pena essa leitura. Se você veio da série, leia, o quadrinho é sensacional. Que merda foi aquela? Fim do mundo. Então é isso aí, pessoal. Fica aqui esse programinha maravilhoso que a gente entregou aqui pra vocês. Umbrella Academy está aí na locadora vermelha, se você quiser assistir a série. O quadrinho se encontra na Devir, se encontra aí também nas Amazons da vida. Vá lá, adquira e vale cada centavo seu. Eu espero que você tenha gostado desse programa, espero que tenha gostado da nossa companhia. Muito obrigado por ter nos ouvido até agora. Se você está nos escutando por qualquer tipo de plataforma, Spotify, Deezer, etc., não deixe de seguir a gente aí, de dar uma curtida. Se tá vendo a gente pelo YouTube também, dá uma curtida. Se está nas redes sociais, temos redes sociais agora. Compartilha a gente aí, dá uma força, vamos expandir aí, mais gente ouvir a gente conversar sobre quadrinho, porque quadrinho é legal quando é compartilhado e a gente quer isso, a gente quer compartilhar com vocês todas essas experiências de leitura, essas aventuras que a gente tá lendo aqui, que é muito bacana e é muito legal se reunir, conversar e comenta aí, que é muito legal também conversar com vocês nos comentários sobre tudo isso. Eu espero vocês até semana que vem, um abraço, tchau, tchau, galera!
galera. Tchau. Falou. E- Galera, assinem a petição Release the Gerard Way Cut da Patrulha do Destino, que foi cancelada. Tem que acabar, entendeu? HBO, traz de volta, não sei, alguém faz esse filme HBO? acabar. Pô. Assina, vamos Panini, traz Panini. de volta. Alguém traz de volta, pelo amor de Deus. Alguém acaba, Gerard, manda pra mim e eu leio e desenho. Foque nanquim, traz de volta. Valeu.